Eu só peço uma coisa. Se você, por ter visto o título desse vídeo, certo? Antes de começar a querer defender a sua doutrina, aquilo que você acredita, eu só peço que você pense fora da caixa. Hoje eu vou analisar uma das doutrinas mais, por assim dizer, diabólicas, porque eu creio que isso é do diabo que está em nosso meio, que é o calvinismo, certo? Eu vou falar um pouco, eu não vou dar muita extensão nesse assunto, mas o pouco que eu vou falar aqui, eu acho que já é suficiente para abrir a sua mente. A Bíblia diz que no final dos tempos muitos apostarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. E eu creio, e digo, porque eu creio nisso, que o calvinismo é uma doutrina de demônios. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Mas antes, eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Thiago e além desse canal no YouTube, eu tenho um blog chamado Verdade do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre calvinismo. Se você não sabe o que é, continue assistindo, você vai saber. E se você, meu irmão, está nesse meio, preste atenção, pense fora da caixa. Largue um pouco as suas convicções e pense. Deus nos criou para pensarmos. Nós não somos marionetes como o calvinismo prega, certo? E também vou deixar na descrição um texto que eu fiz explicando maiores detalhes sobre isso, sobre o que essa doutrina é diabólica. Essa doutrina não é de Deus, essa doutrina é do diabo. Qualquer um que analisar um pouco vai ver. E a gente vai analisar agora nesse vídeo. Vamos lá. Eu já falei aqui no estudo sobre a história da igreja que existiam na Idade Média dois tipos de cristãos. A igreja católica, assim basicamente, e os cristãos desconhecidos, que são os discípulos dos apóstolos, que foram de gerações e gerações, tanto que quando eles foram pregar na França, na Inglaterra, não lembro agora, o povo já estava sendo evangelizado lá. Por quê? Quando a igreja católica foi lá começar a evangelizar em outras partes da Europa, eles já tinham conhecimento de Cristo. Por quê? Porque os cristãos desconhecidos estavam fazendo o trabalho de Deus. A igreja de Cristo não é instituição. Eu sempre digo isso. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E esse corpo são membros, são cristãos verdadeiros. E eles estão em diversas congregações. Certo? Eu digo, o Espírito Santo, ele não é propriedade da igreja evangélica. Eu tenho certeza que vai ter católicos, que são cristãos verdadeiros, estarão no céu como testemunho de Jeová. O importante é Cristo. As religiões, por assim dizer, são rótulos. Certo? A igreja, você pode criar uma igreja, mas aquilo não é igreja, aquilo é uma instituição humana. E como instituição humana, aquilo tende a falhar. Mas o corpo de Cristo não. É esse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Certo? Então vamos lá. Então, hoje eu quero falar sobre o calvinismo. Vamos lá. Depois que a igreja católica descobriu esses cristãos desconhecidos, a igreja católica mesmo assim ela era o centro do cristianismo na época medieval, certo? E aí, como eles estavam vendendo indulgências, entre outras coisas, Martim Lutero entrou e ele tentou que a igreja voltasse a ser como era a igreja primitiva. Só que teve aquele embrólio todo e aí acabou acontecendo a reforma protestante. Uma nova igreja surgiu, que é a igreja evangélica, certo? Só que a partir daí, outros movimentos começaram a ter pensamentos diferentes. Por exemplo, a igreja católica, ela tem um corpo, certo? Uma liderança, e aquela liderança, ela determina a lei geral da igreja, através de concílios, e sempre aconteceu na igreja católica. A igreja evangélica não. A igreja evangélica, por não ter uma liderança central, que a gente crê, né,
ensina que é Cristo, mas a igreja evangélica é uma instituição humana, então cada um acredita naquilo que acredita. Então a pessoa tem uma interpretação, então ela tem um respaldo bíblico e tem os seguidores delas. Outros já pensam diferente. Isso é errado? Não é errado. Porque, meu irmão, ninguém sabe todos os mistérios do céu e da terra. Apenas Jesus Cristo. E lembrando que Jesus Cristo tinha os discípulos dele, ele adorava a Deus, mas ele tinha uma metodologia diferente de João Batista. Então, a igreja evangélica, ela tem diversas vertentes. Alguns acreditam em alguns pontos, outros acreditam em outros pontos. Certo? Então, quando aconteceu a Reforma Protestante, certo? Apareceu um camarada chamado João Calvino. Ele era um teólogo italiano. E ele é o pai do que se chama calvinismo. Ele é o pai, mas outras pessoas moldaram um pouquinho, atualizaram um pouquinho as ideias dele. Mas mesmo assim ele recebeu o nome, essa corrente teológica, essa doutrina, esse movimento que tem na igreja evangélica, em algumas igrejas, poucas igrejas assim, se comparar a todas as igrejas, calvinismo. Então, vamos lá. Eu vou falar, meus irmãos, eu vou resumir basicamente o que é o calvinismo, certo? Então, João Calvino, primeiro que ele era um X9. Teve uma pessoa que era contra a Trindade, chamado Miguel Selvetti. Calvino denunciou o cara e o cara foi para fogueira. Então, e também umas fontes dizem, eu deixei até isso no link no meu blog, está aqui na descrição, que ele era ainda arrogante com seus desafetos. Eu sei que vai ter pessoas que vão criticar. Meu irmão, eu não adoro homens não, meu irmão. E eu vou dizer para você, você quer aprender a Bíblia? Peça a direção do Espírito Santo. Não embarque nesses homens não. Não embarque. Analisa tudo. Questiona tudo se possível. E pega aquilo que é bom. Hoje, muitas pessoas estão acostumadas a apenas repetir. Meu irmão sempre fala isso. São os repetidores. Ninguém pergunta a Deus como aprender a Bíblia. Ninguém pergunta ao Espírito Santo se ele escreveu a Bíblia. Ninguém quer intimidade com Deus para aprender. Não a Bíblia, mas os mistérios sobre o mundo espiritual, sobre a comunhão. Porque o conhecimento de Deus é uma coisa e o conhecimento de Bíblia é outra. Eu não vou falar aqui nesse vídeo não, mas quem acompanha meu blog sabe. Ou quem me acompanha pessoalmente, eu sempre digo isso. Então, deixa eu ver aqui. Então a igreja evangélica tem vertente. E o calvinismo é uma vertente, é um movimento. Certo? Assim, se pegar todas as igrejas, o calvinismo acho que deve ter nem 10% de igrejas que acreditam dessa maneira. Certo? E Tiago, por que o calvinismo é uma doutrina diabólica? Eu creio que é uma doutrina de demônios. Certo? Eu vou aqui ler e vou tentar refutar o que eles acreditam. E eu digo, se você, meu irmão, é calvinista, largue isso, meu irmão. Procure o Espírito Santo. Procure o Espírito Santo. Certo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O único que pode ensinar a Bíblia, meu irmão, da maneira correta, é o Espírito Santo. Eu sei que nem todo mundo sabe a verdade, eu também não sei a verdade, ninguém é dono da verdade. Mas Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E Ele quer comunhão contigo. E Ele quer te ensinar coisas, meu irmão. Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre o que seria essa doutrina do calvinismo. Certo? E por que ela é ruim? Então, preste atenção. O calvinismo, ele é dividido em 5 tópicos. É um acróstico de tulipa. Ou tulip em inglês. Então, olha só o que eles acreditam. Basicamente, a doutrina deles é baseada nesses 5 tópicos. E não importa o que você diga, muitos vão morrer abraçados. Por mais absurdo que seja, eles vão morrer abraçados a isso. A primeira é depravação total. Um homem nasceu com a herança de Adão e só vai ser salvo se Deus quiser.
Então, todos nós, já falei isso no estudo da história da igreja, existe algo chamado pecado original. Quando erramos, calma aí. Existe uma coisa chamada pecado original. O pecado original é o pecado de Adão e Eva, no jardim do Éden. Então, todos nós herdamos o pecado de Adão. Nós não merecemos a salvação. Amém. Isso é válido. Não é por obras, é pela graça. Então, se eu não buscar Jesus, se eu não tiver comunhão com Deus, eu não vou ser salvo. Por mais que Deus me ame, por mais que Deus te ame. Se você não procurar comunhão com Ele, procurar a salvação através do sacrifício de Jesus, você não será salvo. Por mais que Deus nos ame. Mas por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Então, eles acreditam no seguinte: o homem nasceu com a herança de Adão. Amém. Isso é fato, não é questionável. Mas ele só vai ser salvo se Deus quiser. Ou seja, não bastou o sacrifício de Jesus na cruz. Tem que ver a vontade de Deus, se Ele vai querer me salvar ou não. Isso nos leva ao segundo tópico. Eleição condicional. Diz: Deus escolhe quem vai ser salvo ou não. Deus escolheu, ou seja, Deus criou os céus e a terra e Ele escolheu: esse grupo de pessoas nasceu para ir para o céu. E esse outro grupo de pessoas que é muito maior, nasceu para ir para o inferno. Certo? Ir para o inferno sim, do nada. Não. Deus quer que a pessoa vá para o inferno e acabou. É assim que eles acreditam. Então, o número de pessoas que são salvas e são condenadas não é porque a pessoa não quis Jesus ou a pessoa quis Jesus. Não. Para eles, Deus determinou. Aquela pessoa vai para o céu e aquela pessoa vai para o inferno. Isso já é errado, meu irmão. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Certo? O terceiro é expiação limitada. Diz: Jesus não morreu por todos, mas apenas para os salvos. Então, o que o Calvino e o calvinismo passa para você? Existe uma elite de super-humanos. Esses super-humanos são aqueles que Deus escolheu. Não, esses vão ser salvos. E o resto vai para o inferno sem motivo nenhum. Porque Deus quer que eles vão para o inferno. Aí eles ainda colocam isso na conta de Deus. Deus quis assim. Reclama com Ele. Não, meu irmão. Deus não quis assim, não. Nós erramos, nós pecamos, nós seremos salvos ou não por nossa vontade. Ou seja, se a pessoa quer Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Mas você não quer nada com Deus, você vai para a porta larga. São as nossas próprias escolhas que determinam o curso, se seremos salvos ou não. Mas, segundo essa teologia, que é do diabo, diz que eles colocam na conta de Deus. Se a pessoa foi salva, é porque Deus quis. Se a pessoa foi para o inferno, é porque Deus quis também. Então, Deus criou um decreto. Essa pessoa vai nascer para ser salva e essa pessoa vai nascer só para ir para o inferno. Certo? Isso é certo? Claro que não. E não precisa nem conhecer muito a Bíblia, que você pode já refutar isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, nesse texto não é. Deixa eu lembrar o texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repetindo, porque Deus amou o mundo. O mundo é todo mundo. Todas as pessoas. Ele amou a todos, sem distinção. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus entregou Jesus para ser morto. Para que se nós crermos nele, nós seremos salvos. Só esse texto, que é o texto base da Bíblia, já quebra essa doutrina do diabo. Deus, ele
Ele quer sim a salvação de todos. Só que ele é justo. Ele é justo. Se você quiser Jesus, perseverar até o fim, crer nele, você terá a vida eterna. Mas se você não crer, você está condenado. É assim que funcionam as coisas, meu irmão. Então eles colocam na conta de Deus. Ó, Deus escolheu a elite dos seres humanos, esses são salvos. E escolheu a ralé. Eles vão para o inferno, não importa o que você faça. Eles nasceram para ir para o inferno. Terceiro tópico. Expiação limitada. Jesus não morreu por todos, mas para a elite dos seres humanos. Então Jesus ele não morreu por todos. Ele morreu só para os salvos. Jesus veio aqui, segundo o calvinismo, ele veio aqui apenas para a elite dos seres humanos. Isso não tem base, isso não tem lógica, certo? E o quarto, graça irresistível. Ninguém pode negar o chamado de Deus. Ou seja, você tem um chamado. Você não tem a opção de querer ou não. Então, por exemplo, se Deus escolheu você para um chamado missionário, levita, se você não quiser, você não tem opção, você é obrigado, porque é a vontade de Deus. Isso não existe o livre-arbítrio, certo? Então é impossível, segundo o calvinismo, você negar o chamado de Deus. E o quinto é perseverança dos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se uma vez salvo é salvo para sempre, então por que a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim será salvo? Então, e se perseverar até o fim, quer dizer que nem todo mundo vai conseguir vai conseguir a salvação. Ou seja, muitos vão começar na igreja, muitos vão começar com Deus, mas não vão conseguir perseverar na fé até o fim. E vão parar no meio do caminho. Só esse texto já quebra esse perseverança dos salvos. Agora, se você pensar um pouco, vai entrar uma série de questionamentos como esses 5 tópicos, essa que é a base do calvinismo, não tem lógica. Vamos lá então. Perguntas que eu faço para os calvinistas. Como saber se eu sou salvo, ou se Deus me escolheu para ser salvo ou não? Porque segundo eles, Deus escolheu os salvos e os que vão para o inferno. Isso não tem como mudar. Deus escolheu, aquele cara vai nascer para o céu e aquele cara vai nascer para o inferno. Aí eu te pergunto, como eu sei que se Deus me escolheu para ir para o céu e como é que eu sei que Deus escolheu para ir para o inferno? Diz aí um calvinista aí que está assistindo aí, deve estar com raiva que eu estou falando. Me responde essa pergunta. Como é que eu sei que estou salvo ou não? Segundo a doutrina calvinista. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Então quer dizer o quê? Eles devem entender o seguinte. Eu creio que eles entendem dessa maneira. Se o cara tem a revelação que é um super-humano, que ele vai ser salvo. Por exemplo, é elite. Então quer dizer que se a pessoa, só aqueles que vão ser salvos são aqueles que acreditam na teologia de Calvino para ser salvo. Isso não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. E a gente pode fazer aqui uma série de indagações. Então tudo é da vontade de Deus. Então Deus determinou tudo. O diabo, ele então é a favor de Deus. Ele é um agente de Deus. Então quer dizer que se tudo Deus criou e é da vontade de Deus, é decreto dele, então quer dizer que Deus criou de propósito o diabo para os anjos que seguiam o diabo virarem demônios e torturarem as pessoas eternamente. Então isso foi a vontade de Deus. Então quer dizer que as pessoas que estão hoje no inferno, lá sofrendo, é a vontade de Deus. Tudo se coloca na conta de Deus ali. Aí o argumento deles reclama com Deus. Vem cá. Você que segue Calvino. Na sua igreja, existem milagres?
Você já ouviu a voz de Deus? Você já teve experiências com Deus? Vocês aí teve experiências com Deus? Porque o Evangelho dos Apóstolos é um evangelho de poder. E diz que o evangelho que não é igual ao apóstolo é maldito, é anátema. Eu nunca vi sinais nessas igrejas. Eu vejo, muito blá blá blá. E algumas pessoas se acham ainda a elite gospel. A elite, aqueles que julgam os demais. Meu irmão, a doutrina de vocês não se sustenta. A doutrina de vocês é do diabo. Se liberta disso. Mas, se você quiser acreditar nisso, você acredita. O que eu estou falando aqui é a minha opinião. Eu vou ser bem claro nisso aqui. Para mim, isso é doutrina do diabo. E eu vou combater ela até o último dia da minha vida. Porque eu quero trazer para vocês a verdade. E a verdade liberta. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que eu falei mais detalhes sobre isso. Então, pessoal, aqui no blog, no canal, temos células no Facebook todas as quintas-feiras, ao vivo, e depois a gente bota o vídeo aqui no Facebook.